Olá, aluno da Escola Bíblica Dominical. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos aqui para aprender um pouquinho mais do nosso Senhor. E a aula de hoje é a aula número 12 da nossa revista, onde o tema é a teologia da prosperidade ou a teologia da cruz. A base bíblica para a aula de hoje é 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 6, e Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A revista, ela trata, quando começa a falar sobre a teologia da prosperidade, ela já começa falando de alguns tipos de ladrões, e ela lista alguns desses tipos. Na revista fala sobre o ladrão de banco, o ladrão de carro, existe também o ladrão de gado, e o ladrão de joias, o ladrão de galinha, isso tem muito no interior, o ladrão de casa, os ladrões de terra, ladrões de bicicleta, e tem os ladrões de namorado e namorada. Talvez o jovem já fique incomodado com esse último tipo de ladrão, mas fique tranquilo, porque Deus está cuidando do seu relacionamento e eu creio nisso em nome de Jesus. E não haverá ladrão que roube esse relacionamento se vocês estão em Cristo. Interessante a base que foi utilizada para a aula de hoje, e o texto diz o seguinte, eu quero que você vá lá comigo, eu vou colocar aqui na tela, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para continuar mexendo no papel aí. Então, 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 6, nos diz o seguinte: Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. E se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: De que cidade você é? Quando ele respondia: Este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça? Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava ou beijava. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Nessa época o rei era o rei Davi, pai de Absalão. E Absalão, ele identificou uma situação de dificuldade dentro daquele período no reinado do seu pai. E ele se aproveitou dessa situação, que é o fato que está descrito aqui e que nós acabamos de ler em 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 até o versículo 6. Absalão, ele era um cara diferenciado, ele era um cara formoso, ele era um cara charmoso, astuto, né? Ele conseguia roubar a motivação, ele era uma pessoa que cativava. E é muito interessante que no versículo 6 do capítulo 15 de 2 Samuel, diz o seguinte: Absalão agia dessa maneira em todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ou seja, ele chegava lá com um papinho, com o pessoal que estava chegando para pedir justiça, para tratar de algum assunto junto ao rei Davi, e ele acabava conquistando com a sua lábia, né, trazendo talvez para si aquilo que tinha no coração dele. Ele falava: não, eu quero ser rei, eu quero ter poder, e ele estava cativando o povo dessa maneira. É mais ou menos como acontece no período de eleições. Você vê que alguns candidatos eles chegam, oferecem algumas coisas e para tentar cativar, para conseguir votos e assim conseguir então ser eleito. Absalão estava fazendo exatamente essas mesmas situações naquele período lá. Agora nós vamos entender um pouquinho vamos extrair um pouquinho desse texto aqui, o que estava acontecendo realmente, como era a estratégia que Absalão estava utilizando ali com o povo que estava se chegando ali para tirar algum tipo de dúvida, algum tipo de auxílio junto ao rei. E o primeiro
ponto está no versículo 3 do capítulo 15, que diz o seguinte: Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem com quem o ouça da parte do rei. Absalão, então, ele se aproveitou daquele momento, através da urgência que o povo tinha para resolver as suas causas. Então o povo tinha urgência para resolver a situação, e Absalão, ele entendeu essa urgência que estava acontecendo ali, ele usou isso como estratégia para trazer o povo para próximo dele. Absalão dizia: olha, a sua causa é boa, não, ela é boa, ela é justa, mas que pena que não tem ninguém que possa te ouvir, né? Que pena que não tem alguém que possa te ouvir. Outro ponto que Absalão trabalhou também para conquistar o povo foi exatamente nas necessidades, né, de ser ouvido sem burocracia, do povo ser ouvido sem burocracia. Ainda no versículo 4 do capítulo 15 diz o seguinte: Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra. Olha como ele se coloca, puxa, quem dera se eu fosse juiz aqui, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão. Eu queria estar à disposição. Olha como era astuto Absalão, para que eu lhe fizesse justiça. Então Absalão, ele se colocou ainda como aquele: puxa, eu estou aqui, eu poderia ser, se todo mundo viesse a mim, eu estou à disposição. Ele estava se aproveitando daquele momento. Outra questão que Absalão se aproveitou nesse trecho que nós lemos aqui da palavra do Senhor, ainda no capítulo 4, ele aproveitou-se então da sede do povo que tinha por encontrar justiça. Olha o que diz lá no capítulo 4, no finalzinho, ele ainda trata o seguinte: que me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu fizesse justiça. As pessoas estavam querendo justiça. Ele aproveitou-se, ele entendeu, ele olhou todas as questões que estavam acontecendo ali, começou a trabalhar para explorar o povo. Ele trabalhou ainda, sabe, em que ponto ali do povo daquela região? Ele trabalhou na ingenuidade que o povo tinha, pregando igualdade social. Olha lá no versículo 5 do capítulo 15 de 2 Samuel, o que diz: também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava e beijava. Nossa, parece até que nós estamos falando do Brasil, não é não? Pois é, ele estava em campanha. Ele estava em campanha para conquistar todo o povo que estava passando por ali. Olha só os detalhes que Absalão ele enxergou no povo, exatamente para conquistá-lo, para que ele então pudesse estar preparando ali na frente, né, uma forma de tirar o seu pai do reinado e ele continuar como rei ali do povo de Deus. Olha só o que diz no versículo 11, outra forma que Absalão se aproveitou do povo. Versículo 11 do capítulo 15 diz assim: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Ele se aproveitou da simplicidade do povo. Então ele observou as necessidades que o povo tinha, e talvez nos dias de hoje existem pessoas que olhem exatamente para questões como essa, questões de necessidade, de simplicidade, pessoas que precisam ser ouvidas, pessoas que vêm com suas necessidades reais, e infelizmente tem pessoas que se aproveitam dessas fragilidades que as pessoas têm para exatamente trazê-las para próxima, para que ela possa exercer poder sobre a vida dessas pessoas, né? O resultado desses 4 anos, foram 4 anos que Absalão ficou fazendo esse trabalho junto ao povo que chegava ali, foi exatamente no fim do período desses 4 anos, a questão que foi, ele retirou Davi do reinado e conseguiu assumir então o reinado ali naquela região. Em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13, fica bem claro e fica bem eloquente o que aconteceu ali. Olha só o que os mensageiros de Davi falaram para ele, no versículo 13 do capítulo 15 de 2 Samuel. Então
um mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo a Absalão. Foi uma mensagem assim: Davi, corre. Davi, sai fora. Agora é hora de você correr, é hora de você, sabe, não ficar mais aqui. Absalão, ele se utilizou da pior rebeldia. A rebeldia sutil e declarada, aquela rebeldia que vai chegando de pouquinho em pouquinho, conquistando, trabalhando, sabe, pouco a pouco ele foi conquistando. Assim também a revista ela trata, é muito interessante, olha o que a revista diz. Assim também dentro da igreja tem se infiltrado sutilmente doutrinas e ensinamentos de homens, os quais a Bíblia não ensina. Então cuidado com algumas mensagens sutis que vão entrando dentro da igreja, né? Então, dentro da igreja, o que tem acontecido em muitas igrejas? Tem pessoas que, através dessas doutrinas, elas vêm se aproveitando de necessidades e provocações das pessoas. Então, as pessoas elas estão sendo motivadas a questionar os seus líderes. O que você vê de pessoas, sabe, questionando pastores, questionando autoridade, né? Apresentando doutrinas de um Deus diferente do Deus da Bíblia. Tem que tomar muito cuidado, usando princípios que a Bíblia não ensina. Então toma cuidado, às vezes quando você escutar alguma coisa, escutar algo na escola, numa aula da escola bíblica, se você escutar alguma coisa no púlpito que você achou que tem alguma coisa errada, anota aquilo lá, chama o seu pastor de canto e conversa com ele. Tome cuidado, porque esses lobos eles estão rodeando ali a igreja do Senhor, exatamente para tirar dali as ovelhas que o Senhor tem cuidado e tem tratado. Só que para isso nós temos que entender o seguinte, ó, para que isso se torne, para que nós possamos entender e lutar, batalhar contra tudo isso que tem acontecido, nós precisamos descobrir qual que é a essência do cristão verdadeiro, né? E para descobrir isso nós vamos falar um pouquinho, a revista ela nos propõe aqui 3 pontos, 3 essências do cristão. E a primeira essência é: a cruz é a glória do cristão. A cruz é a glória do cristão. E a base está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, a parte A, onde diz o seguinte: mas longe de mim gloriar-se senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa glorificação, o nosso gloriar está em Cristo. A nossa entrega está exatamente na questão da cruz de Cristo, onde Ele morreu ali na cruz, naquela cruz, para nos livrar de todo pecado. E Ele ressuscitou exatamente para nos dar essa vida. E para que você entenda isso, em Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, é muito claro quando demonstra que nós somos criados para adorar a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14 diz o seguinte: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O Espírito é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele é penhor da nossa herança. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele está aqui, ele clama. O Espírito, lá em Apocalipse fala que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo clama conosco, o mesmo clamor, aguardando essa volta do Senhor. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, quando nós estaremos com Cristo na glória, naquele grande dia, quando Ele nos convocar para olharmos Ele face a face, em louvor da sua glória. Glória a Deus! A carta de Efésios, Paulo aos Efésios, é tremenda, quando deixa muito claro exatamente essa questão. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tudo que somos e tudo que temos está na cruz do Calvário. Por causa da graça é que ela é dada. Olha só o que nós observamos na cruz. Olha o que a cruz nos ensina. E por que a cruz é a glória do cristão? A cruz ela é a nossa redenção. Sabe por quê? Quem foi que pagou o preço? Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário. E somente pela morte vicária é que temos acesso à salvação. O véu rasgou, o caminho se abriu, tudo está consumado. Na cruz nós temos o quê?
o que é a nossa identidade. Então você pode ser hoje chamado de cristão. Você é um cristão. Ou melhor, eu gosto muito de dizer que você é um cristinho, né? Você é um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. A nossa vocação, quem nos chamou foi Cristo. Ele que te chamou. Foi Ele que te trouxe para perto. Ele que te ama. Ele que te vocaciona, Ele que te coloca para fazer a diferença na sociedade. Onde há tristeza, quando você chega lá, o que acontece? A presença do Espírito Santo vai com você, porque você é vocacionado por aquele que morreu na cruz do Calvário. Na cruz, a nossa esperança. Nós esperamos, nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É na cruz, é lá na cruz do Calvário que está a nossa esperança, porque foi lá que o nosso Cristo, nosso amado Senhor, Ele morreu, Ele se entregou, Ele levou sobre si todos os nossos pecados e tudo foi pago, foi um alto preço pago ali. Não temos como mensurar este tão grande e maravilhoso amor que foi demonstrado ali na cruz do Calvário. E ali foi uma mensagem clara de salvação, de que tudo não se acaba quando se fecha os olhos. Pelo contrário, nós já começamos a viver aqui como igreja militante, sabe, a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, e nós ainda vamos viver de uma forma mais intensa quando estivermos junto com a igreja triunfante, na glória com o Senhor Jesus. A cruz ainda demonstra o quê? A nossa força. Quem nos sustenta? Quem nos sustenta é o Senhor. Só Ele. Em tempos de dificuldade, em tempos de guerra, em tempos de calamidade, é Ele que nos sustenta. É Cristo que morreu ali na cruz do Calvário. E a nossa mensagem, o que nós falamos, é do Senhor. Quando abrimos os nossos lábios, a nossa boca, e os nossos lábios começam a proferir palavras, as palavras vêm do coração, cheio de poder e autoridade dada por aquele que morreu na cruz do Calvário e deixou o penhor, que é o Espírito Santo, que nós falamos agora um pouquinho aqui mais para trás, né? E eu queria que você, e a revista propõe isso, é muito legal e é muito importante. Talvez você ainda não tenha tido essa experiência com o Senhor, mas eu gostaria que nessa hora você olhasse para a cruz e você entendesse que ela foi ocupada, ela está ocupada. A segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, oh Senhor, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É por isso que nós nos alegramos, é por isso que nós somos esperançosos, por isso que nós aguardamos aquele grande dia. E por quê? Porque a cruz ela foi preenchida pelo nosso amado Mestre, aquele que levou sobre si todos os nossos pecados. E ele não pensou duas vezes, ele olhou para você e falou assim: eu te amo e vale a pena morrer por você. Ele foi lá. Mas eu gostaria que você continuasse olhando para a cruz, porque a cruz, ela estava cheia naquele momento. Mas sabe o que aconteceu agora? Ela está vazia. Vazia, glória a Deus. Ela está vazia, porque nem a cruz, nem o túmulo puderam detê-lo. Ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. A mensagem da cruz é essa. É certeza de vitória, é certeza de bênção. Então assim, a cruz é a glória do cristão. A essência do cristão, a cruz é a glória do cristão. A revista ainda propõe uma segunda essência. Essa segunda essência do cristão é que a cruz é a marca do cristão. Então nós até agora aprendemos que a cruz é a glória do cristão. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre que a cruz é a marca do cristão. Gálatas, capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, a parte B, diz o seguinte: na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Sabe o que está sendo latente? Sabe o que está gritando aqui? Que marca que é essa do cristão? É a marca de que nós estamos morrendo dia a dia. E nós estamos vivendo a santidade no nosso Senhor. Estamos vivendo a santidade em Cristo.
A marca, olha Tomé, ele buscou, pera um pouquinho, deixa eu enxergar como é que funciona essa marca, eu só vou acreditar se eu ver a marca lá, mas nós temos em nós a marca da presença do Espírito Santo. Essa é a marca que a cruz deixou. Quando o Senhor ressuscitou lá depois em Atos, ele falou, poxa, ainda não é esse tempo, eu vou mandar para você o Consolador. Em Atos 2, o Espírito Santo veio e nos tomou, e todo aquele que crê no Senhor é batizado, o Espírito Santo, ele toma as nossas vidas e nós somos marcados exatamente por essa presença tão maravilhosa. E é por isso que nós podemos proclamar, é por isso que nós podemos falar do amor de Deus, é por isso que nós temos a autoridade de falar desse Deus maravilhoso, que é algo tremendo. A cruz, sabe o que é a cruz para nós? É renúncia. O mundo está crucificado, olha o que ele diz aqui, o mundo está crucificado para mim. A cruz também é morte, porque eu estou crucificado para o mundo. Eu não quero mais saber dessas coisas que o mundo tem tentado me oferecer. Eu estou crucificado, eu estou com Cristo, eu estou agora vivendo, aguardando o grande dia daquela chegada, onde verei o Senhor face a face. Que algo tremendo, que algo maravilhoso. A revista ainda propõe uma terceira essência. A terceira essência é a mensagem do cristão. A terceira essência do cristão é que a cruz é a mensagem do cristão. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. As pessoas olham para você e falam assim, você é louco? Não, você é doido. Você está falando de Deus, está falando de eternidade, está falando de salvação. Você é doido e eu sou louco. Louco por Jesus, sim. E nós que temos Cristo, nós que temos a presença do Espírito Santo, nós somos exatamente isso. Loucos por Jesus. Loucos, apaixonados por esse Deus. Apaixonados por aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Aquele que nos deixou a promessa de que não acaba, as coisas não acabam aqui. Que quando fecharmos os nossos olhos, nós estaremos lá, na glória com o Senhor. Essa é a marca, essa é a grande marca que o cristão, ele tem a presença do Espírito Santo, a mensagem que nós passamos, essa mensagem de loucura, as pessoas não entendem. Agora, aquele que não está pronto para morrer pela cruz, não está pronto, não está preparado para viver por ela. Então é necessário que você esteja pronto para morrer pela cruz. E morrer pela cruz aqui é matar o próprio eu dia a dia. É todos os dias nós buscarmos viver em santidade. Porque as questões que vêm do mundo, elas são apetitosas. As coisas que aparecem na televisão, elas são apetitosas. Quando nós falamos e tratamos sobre teologia da prosperidade, é muito bom. Não, pera um pouquinho, é dinheiro, é prosperidade. Eu tenho bênçãos aqui, mas o Senhor não nos prometeu isso não. Ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas que nós temos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então nós temos que morrer. Nós temos que matar o nosso eu dia a dia, para que outros possam viver. As pessoas precisam enxergar que através da nossa morte, a morte do nosso eu, em abrir mão daquilo que é a nossa vontade, o nosso querer, para as coisas do Senhor Jesus, né, aparecerem e serem essência das nossas vidas, é necessário nós matarmos o nosso eu dia a dia. E matar o nosso eu requer o que? Santidade. Viver uma vida santa. Nós seremos tentados em todas as áreas. O mundo ele vai tentar desviar, fazer com que nós venhamos a nos desviar dos nossos caminhos, do caminho do Senhor. Mas é tempo de nós enxergarmos que nós não vamos nos submeter a isso não. Porque nós estamos morrendo dia a dia para que outros possam viver e para que em breve nós possamos viver então na glória com o Senhor. A você, jovem, tome cuidado com o namoro, com o relacionamento, cuidado para não passar do ponto. Deus tem algo muito maior. Eu sempre gosto de comentar o seguinte, que antes do melhor de Deus vem o bom do inimigo. Então toma cuidado com o bom que tem colocado por aí. Você fala, não, isso aqui é bênção de Deus para minha vida. Chegou a hora da vitória. Para com esse negócio aí. Para. Entenda e tenha discernimento. Peça discernimento para Deus, para que você entenda aquilo que é o melhor para a tua vida.
E nós temos que entender algumas coisas que tem, algumas mensagens que têm sido passadas por aí. A mensagem da cruz não é pessimista. As pessoas acham que a mensagem é pessimista, morte, você está se negando. Pelo contrário, ela é relevante, pois sem ela não seríamos salvos. Então a mensagem da cruz ela não é pessimista. Pelo contrário, ela é relevante. Porque através da cruz do Calvário é que nós temos acesso ao Pai. É que nós temos certeza de salvação. A mensagem da cruz não é ultrapassada. Tem pessoas que falam assim, mas isso é ultrapassado. Isso não é mais para esse tempo. Isso aqui é lá para aquele tempo. Lá que... Não. Ela é atual. Se você abrir a palavra do Senhor no Salmo 23 e falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na hora, o Senhor vai falar de uma forma tremenda na tua vida. Nesse versículo, se você abrir amanhã, pedir, Senhor, fala meu coração e cai de novo no Salmo 23, sabe o que aconteceu? O Senhor vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de uma outra maneira, ao ponto de transformar a tua vida e atingir a necessidade que há no teu coração, porque essa palavra, ela é viva, ela não é ultrapassada, ela é atual, pois é o poder de Deus para os que creem. A mensagem da cruz não é triunfalismo, é realismo, pois devemos estar dispostos a morrer por ela. A mensagem da cruz é isso. Nós temos que querer cada dia matar o nosso eu, para que cada vez mais o Espírito Santo de Deus faça morada no nosso coração e sejamos então preenchidos por esse poder maravilhoso de Deus. A mensagem da cruz não é vergonha. Pelo contrário, a mensagem da cruz é vida eterna para aqueles que por ela vivem. Glória a Deus, não é vergonha, é vida. A mensagem da cruz é certeza de que nada se acaba aqui, mas pelo contrário, nós viveremos uma eternidade tremenda na glória do Senhor. Que coisa maravilhosa. A revista ainda conclui essa aula deixando bem claro que a glória do Cristo, a essência da cruz é essa questão exatamente, que a glória, a cruz é a glória do cristão. A cruz é a marca do cristão. A cruz é a mensagem do cristão. Não é a teologia da prosperidade ou a teologia da miséria, mas a teologia da cruz, que deve ser nossa pregação e nossa glória para os ladrões de coração. Eu espero que Deus tenha falado de uma forma tremenda ao teu coração na aula de hoje. Hoje tem sido uma aula diferente, tem sido uma aula online, né? Uma aula pela internet. Mas eu creio que Deus, ele é tão tremendo e tão maravilhoso que Ele utiliza, ele nos dá estratégias para que possamos multiplicar esse amor e falar do amor de Deus. Eu clamo e agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada um dos jovens, pela vida daqueles que são do Senhor Jesus, porque estão firmes. E eu clamo para que vocês tomem cuidado com a sutileza que tem sido colocado neste mundo, em mensagens de prosperidade, utilizando de princípios bíblicos pensados. Tome cuidado com a teologia do coaching, que ela é comichão para os ouvidos, não é como diz o texto, né? Que agradam, é muito bom, maravilhoso, mas isso não é mensagem do Senhor Jesus, não. Pelo contrário, ele falou realmente que nós iríamos passar por algumas dificuldades e que o nosso coração e que a nossa mente, o nosso cuidado não estejam para as coisas desse mundo, mas que sejam os nossos olhos estejam fitos, diretos para a glória de Deus, porque o Cristo maravilhoso, o Mestre, o Deus amado que morreu na cruz do Calvário, ele veio exatamente para nos dar acesso direto ao Pai e acesso à salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua família, cuide da tua vida e que Ele possa responder todas as orações que você tem colocado diante dEle, no altar dEle, e que você possa entender que tudo que Ele tem feito pela tua vida é bênção, é coisa tremenda, é coisa maravilhosa. Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula.